Muito boa tarde para você aí de casa. Que alegria fazer parte do seu domingo. E esse é o nosso Conexão Social, sempre trazendo boas notícias para você, viu? E o ano está só começando. E para que o nosso 2023 seja extraordinário, precisamos de muita sabedoria para fazer as escolhas certas, para ter clareza do que queremos. E o nosso convidado de hoje vai nos ensinar como adquirir essas habilidades e outras, viu? Ele é mentor, é palestrante internacional, autor do livro O Poder do Recomeço e também especialista quando o assunto é gestão e liderança. Comigo aqui, Cleiton Pinheiro. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Nice. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra nossa receber você para a gente falar de um assunto tão importante e necessário, né? Logo nesse início de ano, né, Cleiton? Sim, sim. A importância do recomeço, né? E a importância de você ter o olhar certo para o recomeço. Porque muitas pessoas acham que o recomeço é algo ruim. Elas atrelam o recomeço a um erro, a algo que não deu certo. E não é. Na realidade, o recomeço faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, entendeu? Quanto mais rápido a gente recomeçar, mais rápido a gente muda de fase, Exatamente. Né? Você avança numa velocidade maior, você atinge o objetivo mais rápido. Muito bom. Agora, Cleiton, eu falei um pouquinho aqui de você, sim, mas acredito que as pessoas de casa querem te conhecer um pouquinho mais. Claro. Então eu queria que você se apresentasse, começasse falando um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, que eu sei que é maravilhoso, para a gente poder começar a discorrer sobre esses assuntos que a gente falou aqui. Claro. Cleiton Pinheiro, eu sou empresário, sou treinador e palestrante, mentor também, então eu realizo mentorias, sessões individuais. E, na realidade, a minha formação profissional foi na gestão. Então, por muitos anos, há mais de quase 17 anos que eu trabalho com gestão de pessoas. Então, isso é algo que eu sempre gostei de observar o comportamento humano, a maneira como as pessoas se comportam, os padrões que elas carregam. E isso me ajudou na liderança, então, na gestão de times, na formação de equipes. E quando eu comecei a compartilhar um pouco do meu conhecimento, então eu trouxe para a gestão pessoal. Por quê? Porque não tem como você gerenciar pessoas, não tem como você gerir pessoas se você não gerir as suas próprias emoções. Então, se você não tem um autocontrole, se você não gera as suas emoções, como você vai lidar com as emoções de outras pessoas? Então, eu comecei a compartilhar sobre isso e venho ajudando ali muitas pessoas, transformando a vida, dando uma direção da importância da gestão emocional. Agora, Cleiton, a gente estava falando sobre as escolhas, né? Como a gente fazer escolhas certas. E acredito que tem tudo a ver com isso que você falou, que é saber gerir as emoções. Mas assim, vamos começar já falando sobre as escolhas, porque elas é que vão impactar muito, né? Sim. Na nossa vida. Por que as pessoas têm dificuldade em escolher? Primeiro, você falou isso no começo, falta clareza. A clareza é um dos maiores desafios que nós temos. Por falta de clareza, você perde o foco. Por falta de clareza, você perde tempo. Por falta de clareza, você faz a escolha errada. E quando você pega a falta de clareza e traz junto o emocional, repare que todas as decisões que você toma com base em uma emoção sua, depois você se arrepende. Se você está muito feliz, você decide coisas que depois você olha e você pensa, poxa, por que eu falei isso? Se você está muito triste, você abre mão de oportunidades que surgem e você nem percebe. Então, as emoções, elas não podem interferir nas suas decisões, porque se elas interferirem, existe uma grande chance de você se arrepender. Por isso que é tão importante, primeiro ponto, ter clareza do que você vai fazer, o porquê você quer fazer aquilo e não deixar o seu emocional influenciar nessa decisão. Principalmente nos focos de tensões, né? Porque eles são inevitáveis. A gente fala, estou preparado, mas nem sempre você não sabe o que vem. Exato. Às vezes você não estava esperando que alguém ia te afrontar. Isso acontece muito até no trânsito, local de trabalho, dentro de casa. E na hora você fala o que não deveria, você agride com palavras que depois você não consegue mais voltar atrás. E isso vai desenrolar de uma forma que a pessoa vai colher isso na frente de uma forma bem ruim, né, Cleiton? Sim, mas isso que você falou é muito importante. Estar preparado para algumas coisas, estar preparado para o próximo nível. Quando você faz uma oração e você pede algo para Deus, repare, Deus não dá o que você pede, Ele dá o que você precisa.
e o que você precisa tem uma ligação com o que você vai viver na próxima fase. Então, quando você falou o exemplo do trânsito, então, peraí, será que você está preparado para ter algumas coisas na sua vida? Porque, de acordo com o seu crescimento, o nível de ataque também cresce, aumenta. Você tem estrutura emocional, você tem controle emocional, você está preparado para as pessoas começarem a falar mal de você, porque elas não têm maturidade para entender o seu crescimento? Então, por isso que existe um tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida. É o quanto você está preparado para você poder dar o próximo passo. Muito bom. Você também fala muito nas distrações, né? Que às vezes o maior inimigo da pessoa, o que sabota a pessoa, é exatamente as distrações, e você tem uma explicação bem bacana para dizer por que as pessoas se distraem. Então eu queria que você ajudasse as pessoas que estão em casa e que às vezes elas, além das crenças limitantes, claro, e outros fatores, mas a distração acredito que seja uma das que mais atrapalha as pessoas, né? Sim. Para facilitar o entendimento, repare, hoje nós temos, muita gente sabe da importância dos ambientes que você frequenta, mas hoje em dia você não frequenta somente ambientes físicos, os ambientes virtuais são muito mais presentes na sua vida. Então você passa parte do seu dia frequentando ambientes virtuais. Repare que se você entra para assistir um vídeo, onde aquele vídeo vai te ensinar algo, é só questão de tempo que começa a chegar a notificação no seu celular, aquilo te distrai, você clica, sem perceber você saiu do vídeo e foi para um outro ambiente. Então, a mesma distração que você tem, essa facilidade que você tem de se distrair com o seu celular, você traz para a sua vida. Quantas vezes você fala, olha, amanhã de manhã eu vou fazer tal coisa, e chega de manhã, alguém pergunta alguma coisa e você se distraiu e não fez? A procrastinação. A procrastinação, ela ganha força nisso. E por que a distração, ela faz parte da sua vida e você acaba não percebendo? Pela falta de clareza. Então, exemplo, por que você está assistindo um vídeo? O que tem por trás disso? Não, porque eu quero aprender sobre tal coisa. Se aquilo é importante, se é prioridade, você vai até o final. Se aquilo não for importante, porque você não tem clareza, na primeira notificação que chegar, você se distrai. Da mesma maneira no seu trabalho, da mesma maneira quando você está na igreja, da mesma maneira quando você está com seus filhos. Olha a importância de você estar com seus filhos neste momento e o que precisa acontecer para você se distrair. Seu filho está falando algo que é importante para ele, mas porque você se distraiu, você não estava atento àquilo, você nem prestou atenção. E ele viu isso, ele percebe isso, ele não vai te falar, mas isso vai trazer um impacto na criação. Então, nos distraímos com muita facilidade. Exemplo, se de repente surge um barulho aqui, a gente pode olhar, o que eu estava falando? Distraiu. Distraiu. Por isso que a importância do foco, e o foco vem com a clareza. Sim, e é até uma estratégia do mal, né? Porque Sim, às vezes a distração é o que mais faz com que as pessoas erram, né? Dentro do meu aprendizado, dentro da minha experiência de vida que eu observei, o inimigo, vamos falar assim, para ele te atacar, se ele fizer algo com você, geralmente o que você vai fazer? Você corre para Deus. Então, se você não estava indo para a igreja, quando acontece algo ruim, geralmente as pessoas começam a ir para a igreja, ou você procura uma pessoa que você entende que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Muitas vezes ele não te ataca. O que ele faz? Ele te distrai. Por que Jesus fala sobre o sim, sim, não, não? Da importância de você se posicionar, para você não ficar no meio. Porque o meio é isso. Quando você está distraído, você está no meio, você está no morno. Por isso que muitas vezes o inimigo não precisa te atacar. O diabo não precisa te atacar. Ele apenas te distrai. E como que ele te distrai? Amizades, pessoas que estão ao seu lado e você não percebe. Ambientes que você está inserido e estão acontecendo algumas coisas e você não vê nada de mal naquilo, mas aquilo está te distraindo. Coisas que você fala para você, histórias que você conta para você, onde você fala, poxa, mas eu mereço isso daqui, poxa, eu me dedico tanto. Então, uma das estratégias que o diabo tem contra a nossa vida é a distração. Porque se ele te atacar, você já sabe para onde você vai correr, mas se ele te distrair, na distração você não sabe o que você precisa. Você fica perdido, né? Exatamente. Normalmente as pessoas perdem demais oportunidades quando elas perdem o time, porque estão distraídas. Exatamente. Está acontecendo a oportunidade o tempo todo. Às vezes tudo que você quer e pede é uma oportunidade, mas se você está distraído, a oportunidade está acontecendo, tem alguém naquele local que você queria se conectar. Perfeito. Tem coisas que você podia aprender, só que você está distraído. Quantas pessoas Deus coloca no seu caminho que você tinha um propósito de ajudar essa pessoa e você, por estar distraído, não percebeu? Tem pessoas, às vezes, ao nosso lado que precisava apenas de um abraço, precisava apenas que você parasse e perguntasse para ela, tá tudo bem? Mas na distração do nosso dia a dia, na nossa ansiedade,
a gente não percebe os detalhes. Às vezes a própria família, alguém do Exatamente. nosso lado, né? Exatamente. Puxa vida, isso é muito forte, né? Mas é verdade, mas isso acontece com a gente. Repare que Deus age nos detalhes. O problema é que no dia a dia não estamos atentos aos detalhes. São em pequenas coisas que, se você parar para observar na sua vida, você vê o agir de Deus. Mas na correria, na ansiedade, na distração, você não percebe. Sim. A distração faz também as pessoas usar as palavras contra, ao invés de a favor, né? Sim. Eu queria que você falasse do poder das palavras, porque isso também faz muita diferença na vida daquele que crê em Deus e do que não crê, inclusive, né? Com certeza. E é interessante porque a questão das palavras, vamos falar, é espiritual. A Bíblia fala sobre a importância do que você fala, você profetiza, só que ela envolve muita questão emocional. Se você não tem um autocontrole, você fala coisas que você não percebe, e isso vai trazer um impacto contra você. Então, olha só, exemplo, pessoas que falam assim, eu sou muito estressado, e às vezes ela não é estressada, é porque um dia alguém falou para ela, e ela começa a falar aquilo, e aquilo fica no cérebro dela, e o cérebro dela vai trabalhar para aquilo. Vira uma verdade. Assim como um pai, uma mãe, tem que tomar muito cuidado com o que fala para um filho. Às vezes, no momento de nervoso, fala algo para o filho que fere, que pesa, que aquilo vai virar uma crença com o passar dos anos. Assim como o que você tem profetizado para a sua vida. O quanto você realmente acredita. Porque tudo aquilo que você fala é como se o universo começasse a trabalhar para aquilo. O seu cérebro trabalha para aquilo. Então, a Bíblia fala, não sai água doce nem água salgada da mesma fonte. Então, ou eu abençoo, ou eu sou uma pessoa que abençoo, ou eu sou uma pessoa que amaldiçoo. Eu não posso, porque eu estou com raiva, amaldiçoar uma pessoa. E aí, quando eu estou feliz, eu abençoo uma pessoa. Não é assim que funciona. Então, este entendimento é importante ter. Cuidado com o que você fala, porque tem coisas que você passa hoje na sua vida que são apenas frutos daquilo que você veio falando ao longo dos anos. E aquilo começa a se manifestar. Exatamente. Você sabe, Cleito, que eu me lembrei de uma história que tem umas 2 semanas, mais ou menos, que eu tomei conhecimento. Um homem que tudo que a esposa fazia, ele falava, além de algumas coisas, falava, você é um câncer na minha vida. E ele falou isso há algum tempo. Poder das palavras. Poder das palavras. E aí ele começou a se sentir um pouco mal, foi ao médico, e o médico falou, a gente tem que fazer aqui alguns exames mais minuciosos, porque tem algo errado aqui. Ele não tinha ele tinha 79. Nossa. Então, cada vez que ele falava aquilo, ele adquiria... para você ver que isso é real. Mas é real. Então, assim, muita gente pode achar, não, é isso mesmo. Você profetiza para a sua vida. Sua vida não está legal? Peraí. O que vai adiantar você ficar reclamando, você ficar murmurando? O que aconteceu com o povo quando saiu do Egito? Por que eles não entraram na Terra Prometida? A gente pode falar que eles murmuraram, que eles reclamaram muito? É isso. Então, assim, o que você tem profetizado para a sua vida? Isso daqui é importante você entender. Que quando você tem essa clareza, olha só, minha vida não está legal. Então a última coisa que eu preciso é falar para alguém que ela não está legal, porque você já sabe. Se você já sabe, guarda para você. Não precisa falar para as pessoas. Da mesma maneira, quando Deus te revela algo no secreto, se Ele te revelou no secreto, é para você. Aí o que você faz? Você sai contando para as pessoas. Isso também é muito forte, né? Então, pare de falar para as pessoas o que elas não precisam ouvir. Se Deus te revelou no secreto, no momento certo as pessoas vão saber. Mas você... Por não segurar a língua, tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás e eu guardei. A língua pesa tão pouco, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Então, porque você não consegue segurar a sua língua, muita coisa não aconteceu na sua vida. Você despertou inveja de pessoas que não precisava, simplesmente porque você falou que não devia. Puxa, e quantas coisas que você tinha tudo certinho para acontecer, só que isso não é superstição, não. Não. Você vai e fala... Até o cérebro, ele pensa que você já fez. Quando você tem algo para fazer, por exemplo, você fala assim, você conta tudo que você vai fazer. E aí, às vezes, você não faz nada daquilo que você falou, porque o próprio cérebro fala, não, você já fez. É isso aí. Já aconteceu. Acontece comigo, às vezes eu não gosto de ficar conversando muita coisa do que eu vou perguntar para o meu entrevistado. Quando chega aqui, o cérebro fala, você já falou isso, então não precisa falar de novo. Exemplo, talvez se tivéssemos conversado antes sobre o que você ia perguntar, você poderia esquecer. Sim. Porque é o que você acabou de falar. Não, já foi essa entrevista. Isso ela não já aconteceu. falou. Então, você vê a importância das palavras, daquilo que a gente fala, entendeu? Então, você tem que ter muita atenção. Então, o que você tem profetizado para a sua vida?
Eu acho que essa aqui é a pergunta, essa é a reflexão que fica. E isso é muito forte, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso determina. Quando a gente fala de ter um ano extraordinário, a gente está falando mais de comportamento, né? Atitude. Porque são atitudes e o nosso comportamento que vai dizer exatamente onde a gente vai estar amanhã. É isso aí. Porque as oportunidades vêm, né, Cleiton? Mas aí você não sabe se comportar e não sabe nem guardar a língua. Eu aprendi ao longo desses anos que duas coisas que não é difícil: acessar pessoas e acessar ambientes. Não é difícil isso acontecer. O desafio está na permanência dos ambientes e na permanência da conexão com as pessoas. Por quê? Porque tem uma ligação com o comportamento. Então, acessar um ambiente relevante não é difícil. Permanecer num ambiente relevante, sim, porque isso tem uma ligação com o seu comportamento. O comportamento tem uma ligação com o nível do seu controle emocional. O que você fala, como você fala, a hora que você fala, a necessidade que você tem de falar de você. Quando você está diante de pessoas relevantes, você não fala de você. E as pessoas não entendem isso. Então, exemplo, eu estou aqui com você, se eu não tiver o controle emocional, eu vou querer falar em 1 minuto a vida inteira do Cleiton. E na minha cabeça assim, não, mas é a oportunidade que eu tenho. Não faça isso. Por quê? Porque você acaba se tornando uma pessoa chata, vamos dizer assim. Você não, egocêntrica, o momento né? não foi agradável. A pessoa depois vai embora, não vai ter uma memória boa sua. Então existem comportamentos que são importantes quando você está diante de pessoas relevantes, em ambientes importantes, mas isso tem uma ligação direta com o controle das suas emoções, com o controle da sua língua. Exatamente. Às vezes a porta de emprego, por exemplo, abre. O negócio dos sonhos. Só que quando você chega lá, você estraga tudo por causa do comportamento, né? Exatamente. E isso é fundamental. Se a gente está falando aqui de hábitos, de coisas que vai nos ajudar, eu acho que essa é uma coisa muito importante para anotar, viu? Anotar mesmo e deixar, porque isso muda a nossa vida. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, quando você muda de nível, você sai de um nível e vai para o outro, quando você chega nesse nível, o que é importante? O silêncio. Porque quando você chega no próximo nível, você está ali para aprender. Então, exemplo, eu frequento várias mesas relevantes, com pessoas relevantes, e eu sei a importância do silêncio. Após 1 hora de uma reunião, numa mesa com pessoas relevantes, aquele que ficou mais em silêncio é o que mais aprende, é o que mais retém conhecimento. Então, quando você muda de nível, valorize o silêncio, porque é ele que vai te ajudar a reter mais conhecimento, a aprender, porque você está ali para aprender. Com o passar do tempo, você vai crescendo. Mas nessa mudança, você precisa valorizar o silêncio para aprender mais. Principalmente se a gente não tem domínio sobre aquilo. Porque às vezes você não quer mostrar que você não tem, aí você começa a falar, né? Fala coisas que não deveria e conta a história de outras pessoas. Às vezes entrega até o segredo dos outros. A Bíblia fala que até um tolo se passa por sábio em silêncio. Tem uma frase que eu ouvi há alguns anos que eu guardei. Uma coisa é você achar que a pessoa é idiota, outra coisa é ela abrir a boca e você ter certeza. Então é melhor ficar calado, né? Ficar em silêncio. É melhor ficar em silêncio. Tem uma outra coisa que é bem perigosa, Cleiton, que é quando as pessoas... aquela pessoa que fala, eu penso assim, não abro mão disso, eu Momento tenho... de certeza? Ela tem muita certeza. Dizem que a gente erra exatamente, o nosso maior problema está na certeza que a gente tem. Você confere isso? Teve um ano, acho que foi 2019, que no final do ano eu fiz uma reflexão sobre erros que eu tinha cometido. Então eu lembro que eu escrevi 21 erros que eu cometi naquele ano. E nos 21 erros tinha um padrão. Um deles era, quando eu fiz aquilo, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E ali eu entendi que os maiores erros que nós cometemos na vida são nos momentos de certeza. Porque quando você tem certeza, a primeira coisa, você não precisa perguntar. Você não precisa pedir ajuda, você não precisa tirar a dúvida. Muito forte. Então você simplesmente vai lá e faz. Por quê? Porque você tem certeza que é o caminho, que é a melhor decisão. E repare que os maiores erros que nós cometemos são em momentos de certeza. Inclusive, nós fazemos isso com Deus. Já teve aquela situação que acontece algo na sua vida e você fala assim, isso aqui é de Deus. Se isso aqui é de Deus, você não precisa perguntar para ele, você vai lá e faz. E depois você descobre que não era. Uma simples oração, Senhor, isso aqui é mesmo? Vem de ti? Mas a gente não faz. Então, muito cuidado com os momentos de certeza, porque os maiores erros geralmente são cometidos nesses momentos. Sem contar que, poxa, é uma grande oportunidade para se conectar, tem tantos mentores, pessoas que já trabalham com isso, ou que já passou por isso, né?
Tá aí a grande importância de um mentor nessa hora também. O maior mentor, né, que é Deus, que algumas coisas a gente vai ter que perguntar para ele, mas muitas outras ele deixou pessoas aqui preparadas, né, Cleiton? Eu costumo dizer que tudo que você precisa para a fase que você está, Deus já colocou ao seu alcance, é você que não está usando. Então repare que as pessoas que você precisa para te ajudar, você já tem a conexão, elas já estão no seu celular, mas tem muita gente que não pede ajuda. Por orgulho, será, Cleiton? Um pouco. O orgulho vergonha. Tem uma ligação. É que a vergonha é um tipo de orgulho. A introversão tem uma ligação, o orgulho, ferida emocional. Então, exemplo, a pessoa que ela já foi ferida e ela não quero pedir ajuda para ninguém porque depois as pessoas vão pisar na gente, vão falar que ajudaram isso e aquilo. E então, vai achar que eu sou incompetente. É mais ou menos isso. Então, você vê que tem uma ligação direta com as emoções. Mas olha a oportunidade que você perde de perguntar algo para uma pessoa que já está na fase que você gostaria de chegar ou já está no nível que você sonha em alcançar, entendeu? Então, é importante pedir ajuda. Normalmente, quem já passou por isso não vai criticar. Porque a mentalidade é outra. Sim. Então, quando você pede ajuda para alguém que está no nível acima do seu, essa pessoa ela tem prazer em te ajudar, entendeu? Porque ela vai te ajudar, geralmente quem está em cima te puxa. Então, ela vai te ajudar a chegar lá. O problema é que você compartilha com as pessoas erradas, que não estão no mínimo no nível que você está, ela não entende o que você fala e corre um grande risco dela acabar com o seu sonho ou te dar uma dica errada. Sim. Então, muito cuidado com a ajuda que você pede e o que você compartilha com as pessoas. E outra, as pessoas que hoje passam por dificuldades, normalmente ela tem uma sensação de que aquilo vai resolver sozinho. Não é? Ah, não, o tempo às vezes é só esperar. A gente espera um pouco e, inclusive agora acabou, né, o ano de 2022, ficou tudo lá, a gente está começando um novo ano. Só que, gente, problema não se resolve sozinho. E tem a solução, mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que pagar o preço para resolver aquilo, né? Eu mesma já deixei algumas coisas na minha vida, quem nunca, né? Achando que aquilo ia resolver sozinho, só piorou. Aquilo vai crescendo, né, Cleiton? É porque quando você busca a solução, é que você é inserido no processo de crescimento. Então, muitas vezes, a preparação para o próximo nível, vamos falar assim, está justamente nesse problema que você não resolveu. Então, os problemas que você não quer resolver na sua vida são que vão te levar, que vão abrir portas, que vão te levar para o próximo nível. E nós temos a tendência a correr de problemas difíceis. Por quê? Porque eu não sei como fazer, porque eu não quero pedir ajuda, mas é justamente esse problema que vai te dar autoridade amanhã para ajudar outras pessoas, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, que vai te trazer experiência de vida, que vai mudar a sua mentalidade. Então, exemplo, ambientes de pressão. Existem vários tesouros em ambientes de pressão, mas as pessoas não gostam de um ambiente de pressão. Mas é lá que você é forjado, lá que você é preparado para ambientes maiores, entendeu? Então, essa leitura é importante. Muito. E a gente poderia falar horas aqui de tantos outros exemplos, né? Às vezes as pessoas estão fugindo de resolver problemas, quando, na verdade, quando a gente resolve um problema, é aí que a gente muda de fase, é aí que a gente cresce, ganha autoridade e até é promovido, né? Com certeza. Eu mesma fui promovida muitas vezes na minha vida porque eu resolvi problema. Qual é o problema? Aquele que apareceu, eu não estava esperando também, né? Eu trabalhava numa empresa, alguns anos atrás, e era uma rede de supermercados, eu era gerente geral, e tinham vários setores. Existiam setores que todo mundo queria trabalhar, e existiam setores que as pessoas não queriam trabalhar. O setor que as pessoas queriam trabalhar, dificilmente a gente conseguia promover, porque você tinha uma demanda muito grande. Aquele que ninguém queria, era justamente o que tinha mais oportunidade de crescimento. E eu sempre falei isso, gente, olha só, justamente o que vocês não querem é onde vocês podem crescer mais rápido, porque a preparação, o processo, lá, claro, é um ambiente de pressão, é um ambiente de cobrança, mas você desenvolve muito rápido. Assim como você acabou de falar da sua carreira profissional. Então você foi em setores que as pessoas não queriam. Não queriam. E eu até chorei, achando me colocar aqui porque não gostam de mim no primeiro momento, mas eu vou fazer, sabe? Mas olha o quanto você cresceu nesse ambiente. Sim. Olha, quando você olha hoje para trás, o quanto ele foi importante na sua formação. Total. Isso forja quem a gente é, né? Exatamente. Mas as pessoas geralmente querem a zona de conforto. Elas não gostam do ambiente de pressão porque elas querem continuar na zona de conforto. Exato. Exatamente. Agora, Cleiton, eu queria que você falasse de um assunto que atrapalha também muito a gente,
principalmente na hora da gente querer acessar alguns ambientes. E aí a gente não fala só da autoestima, porque às vezes confunde a autoestima com aquela coisa do cuidado com o corpo e tal. Não é dessa autoestima que a gente está falando. A gente está falando daquela que faz a gente se sabotar. Por exemplo, eu não vou chamar o Cleiton, porque o Cleiton é muito inteligente, eu não consigo entrevistar. Um exemplo, né? Eu não vou convidar aqui o Cortella, imagina. Eu não vou. Então, coisas que fazem com que a gente não vá nos lugares. Você se coloca para baixo. Às vezes não aceita nenhum elogio, né? Exatamente. E isso também atrapalha bastante. A baixa autoestima, ela é muito comum, infelizmente, nas pessoas, elas não percebem. Isso aí que você falou é muito verdade. Tem uma ligação com a crença do não merecimento, do complexo de inferioridade. Então, exemplo, se eu não me acho capaz, eu não quero estar num ambiente diferente. Se eu não me acho capaz, eu não posso estar num ambiente relevante. Não posso estar diante de pessoas importantes. E você abre mão de grandes oportunidades que surgem na sua vida, porque você não enxerga valor no que você faz. A baixa autoestima, ela faz isso. Ela impede você de enxergar valor no que você faz. Olha que interessante. Quando você descobre o seu propósito, uma das coisas que você descobre é que você sempre fez aquilo. E o seu propósito tem uma ligação com o que você faz, mas ele não exige de você. Você faz isso de maneira muito natural. E por que você faz isso de maneira natural? Quando as pessoas te elogiam, você não enxerga valor. Então, exemplo, se você tem facilidade em se comunicar com as pessoas, quando alguém chega para você e fala assim, nossa, você tem uma facilidade na comunicação que eu acho admirável. E você, imagina, você acha natural. Por quê? Porque não exigiu, você fez aquilo, está dentro de você. E aí, se você tiver dentro de você um complexo, uma crença, aí que você não vai aceitar elogio mesmo. Então você fica constrangido quando alguém te elogia. Você fala, não, imagina, para com isso, não fiz mais que a minha obrigação. Não, peraí, você fez aquilo muito bem sim. Você tem que aprender a aceitar o elogio, porque isso faz bem pra gente, a gente precisa. Então, exemplo, pessoas que não sabem qual é o propósito. As pessoas te elogiam pelo quê? Porque esses elogios têm uma ligação com o seu propósito. É o que você faz bem, por isso que você recebe elogios. Olha que dica importante. E uma coisa que eu vou falar que isso vai também te ajudar. Quando eu fiquei sabendo disso, porque todo mundo na adolescência passa por isso. Sim. Só que é uma fase, aí depois você não vai ficar adolescente o resto da vida. Chega uma hora que você tem que crescer, né, Cleiton? E eu fiquei sabendo, isso é comprovado cientificamente, que as pessoas te enxergam 20% mais importante, empoderado do que você se vê. Então você já tem 20% na frente. Se você acha que você é muito simples, não sabe muito, é inadequado, então as pessoas já estão te enxergando 20% a mais. Então isso já... É mais ou menos assim, né? Você se enxerga aqui, as pessoas te enxergam aqui, mas Deus te fez aqui. Isso. Então você tem como sair dessa situação, até os mais tímidos. Sim. A falta de comunicação tem atrapalhado demais as pessoas no seu crescimento pessoal, né? E o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, não tem uma pessoa que não tem algo para ensinar. Cleiton, mas a minha vida é muito difícil. Então, olha só, então quer dizer que você é uma pessoa determinada? Você é uma pessoa de muita fibra, de muita garra? Porque olha o sofrimento e você está de pé. Então, olha só, você já pode ensinar sobre determinação. Então, sempre tem algo que você pode compartilhar com as pessoas para ensinar. O problema é que o complexo, ele impede você de enxergar valor em você. Então, você acha que você nasceu para aquilo, nunca vai passar daquilo, e isso tem uma ligação com a sua criação, com a sua infância. Eu aprendi que as crenças, os complexos começam na infância, potencializam na adolescência e se manifestam na fase adulta. Você falou de adolescente, mas sabe qual é o grande ponto? Tem muita gente que é uma criança emocional ainda. Apesar da idade, né? Ela ainda é uma criança nas emoções. Então, se você passar e não falar bom dia, ela fica de bico. Se você chamar uma pessoa para fazer uma coisa e não chamar ela, ela não fala mais com você. Se você reprovar algo que ela fez para o crescimento dela, ou dar um aconselhamento, a pessoa acha que você... Que você não gosta dela, que você está de mal. E que você está fazendo aquilo porque você... Perseguindo. Então, são crianças emocionais, apesar da idade, mas é uma criança emocional. E se não desenvolver, se não amadurecer, infelizmente, chega uma hora que se torna pesado, porque a conta chega. Emocionalmente a sua vida fica pesada, fica difícil. Fica muito difícil. Agora, Cleiton, recomeço. Eu acho essa palavra extraordinária. E eu queria que você começasse falando já o primeiro que recomeçou, né? Sim. Quando eu comecei a escrever o livro O Poder do Recomeço, uma das coisas que me chamou a atenção
foi sobre Noé, sobre a Arca de Noé, quando Deus recomeçou com Noé. Eu falei assim, peraí, o recomeço a gente atrela a coisas ruins, coisas negativas, erros, mas Deus não errou, porque Deus é perfeito, Ele não errou. Então, se Deus recomeçou, qual é a mensagem que Ele quer passar? E aí eu comecei a observar que o recomeço faz parte da nossa vida. Exemplo, você estuda a primeira série, termina, você recomeça agora na segunda, na terceira. Então, repare que na escola ele já começa a fazer parte do seu dia. Então, existe um poder no recomeço, mas desde que você olhe para ele com a visão certa. Desde que você entenda que é algo positivo. Você tira essa crença de que recomeçar é porque você errou. Não, o poder do recomeço é que quando você recomeça, existe uma bagagem que você carrega, existe uma experiência, existem aprendizados, coisas que você fez e não deu certo, mas você aprendeu, os erros bem-sucedidos, e coisas que você vai fazer ainda porque você já tem experiência. Então, se você mudar o olhar, o recomeço na sua vida, ele realmente vai vir de uma maneira que vai potencializar aquilo que você faz e você vai avançar mais rápido. Por isso que eu acredito muito que tem a ver com aquela palavra que o próprio Deus fala, que a glória da última casa vai ser muito maior que a primeira, né? Eu acho que tem uma ligação, não tem? Tem, porque é a experiência que você traz, a maturidade que você traz, a bagagem que você leva. Então você age de maneira diferente. Repara que se você tinha... As pessoas bem-sucedidas, pelo menos a maioria das que eu conheço, quebraram em algum momento da vida, tiveram que recomeçar. Mas a velocidade com que você avança, o ponto que você parou, é muito mais rápida, porque você já tem experiência. Então existe sim muita coisa boa no recomeço, e existe o recomeço perfeito, que é aquele quando você está embaixo realmente da vontade de Deus, em obediência, onde o Espírito Santo está te direcionando todos os dias. Esse recomeço é perfeito, porque aí as coisas realmente vão acontecer como deveriam. Sim, e você escreveu um livro, né, Cleiton, que é exatamente o poder do recomeço, que a gente aconselha para você que está precisando recomeçar. Quem que não precisa recomeçar alguma coisa na vida, né? Exatamente. Às vezes uma carreira nova, a gente não sabe quantas coisas, né? Exatamente. E sabe o que é interessante? Você perguntou assim, Cleiton, você sonhava escrever um livro? Não. Você se imaginava que um dia você ia escrever um livro? Não. É uma coisa que parece ser tão distante, né? Não fazia sentido, por causa dos complexos que eu carregava, das minhas crenças, da minha baixa autoestima. Então, quando eu tratei essa questão emocional, muita coisa ficou mais fácil para acontecer na minha vida. Agora, eu queria que você falasse da mensagem que você gostaria de falar, que você carrega no seu coração. Depois eu quero que você fale também dos cursos que você oferece, do seu trabalho, mas agora eu queria que você ficasse à vontade para falar com essa pessoa que nós precisamos ter um ano de 2023 extraordinário, e é a gente que é responsável por ele, né? Sim. Não é o governo, não é o patrão, não é ninguém, né, Cleiton? Sim. Olha, a minha mensagem para 2023, comece o ano e passe 2023 falando a verdade para você. O pilar da verdade precisa ser extremamente importante na sua vida. E para que isso aconteça, falar a verdade para as pessoas não é difícil. Você precisa falar a verdade para você. Então, as histórias que você conta, as desculpas que você dá, elas estão impedindo você de crescer, de avançar, inclusive de cumprir o seu propósito. Então, a minha mensagem, ela vai ser bem direta. Fale a verdade para você. Pare de contar histórias, pare de justificar, pare de criar um mundo que só existe na sua mente. Assuma realmente que você não é bom para fazer algumas coisas, mas que você tem habilidade para outras, porque é isso que vai te ajudar no seu crescimento, no seu avanço. Maravilhoso. Acho que é isso, não tem mais o que você falar, porque se a gente não for responsável por nossa vida, por tudo, não adianta a gente querer culpar ninguém, né, Cleiton? Exatamente. Agora, Cleiton, nas considerações finais, eu queria que você falasse então como as pessoas te encontram, se você tem algum curso, sim, mentoria, claro. Porque as pessoas vão querer te procurar e eu tenho certeza que vai ser muito bom aprender muito mais com você. Claro, com certeza. O meu Instagram é Cleiton C. Pinheiro, meu canal no YouTube é Cleiton Pinheiro ou no meu site cleitonpinheiro.com. No canal no YouTube tem muito conteúdo sobre o que nós conversamos aqui, gestão emocional, gestão de pessoas. E no meu Instagram, você pode me chamar no direct. Inclusive, quem estiver assistindo aqui, me chama no direct, porque agora em março vai ter o curso Evolution. E é uma imersão
em autoconhecimento, em gestão de pessoas, que eu vou realizar em Alphaville. Então, para você que está nos acompanhando, vai lá no meu Instagram, Cleiton C. Pinheiro, fala que você estava assistindo, que eu vou pedir para a equipe fazer algo especial para você. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela dedicação de vir aqui distribuir, né? Compartilhar tanto conhecimento com as pessoas. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Se precisarem, estou à disposição. Volta mais vezes, viu? Com certeza. E, gente, de coração, a gente espera ter te ajudado muito nessa tarde. Vocês mulheres que precisam tanto disso, que é responsável aí pela sua casa, você é responsável até pela energia que tem aí na sua casa, se as pessoas estão felizes é por sua causa, porque se você ficar triste, elas vão ficar também. Então a gente quer muito que você receba esse conteúdo e que isso faça muita diferença na sua vida. E vocês, queridos homens, também apoiem suas esposas, né, Cleiton? Certeza. Para que essas mulheres tenham aí muita força durante esse ano todo para criar os filhos, para tocar os negócios junto com você. E é isso tudo que a gente deseja aqui, que esse ano de verdade seja extraordinário na sua vida. Quero te pedir para seguir o Cleiton, como ele já falou das redes sociais, vai ficar aqui também. Siga o programa Ressoar, me siga. No próximo domingo a gente vai estar aqui novamente, a gente espera vocês. Um grande abraço, mais uma vez um ano extraordinário para todos. Um grande abraço e até lá!